Seja bem-vindo ao Juventude Arminiana. Eu sou Menezes Neto e o material que você está prestes a assistir é fruto de uma conversa agradável com a irmã Vitória Luísa, respondendo à seguinte questão: a mulher cristã precisa do feminismo? É bem certo que o nosso mundo está completamente invertido. Os valores líquidos. Pessoas que são certas são tidas como erradas e o contrário também é verdadeiro. Também é bem certo que a violência tem se espalhado e óbvio que nós esperamos isso porque a Escritura nos diz que os fins dos dias seriam dessa forma. Para tanto, a grande questão é: o feminismo seria a resposta correta à violência contra a mulher? O feminismo de fato protege todas as mulheres? A mulher cristã, que tem como base e regra de fé e prática a Escritura Sagrada, necessita desse tipo de ideologia para se autoafirmar como uma mulher com respeito, honra e dignidade? Essas são as questões que nós vamos tratar aqui. Uma conversa muito gostosa, diga-se de passagem, e você é nosso convidado a estar participando dela. Então fique com Deus e fique agora com Vitória Luísa na nossa Friday Night Live. Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, estão me ouvindo? Tô ouvindo bem direitinho, tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. O pessoal geralmente demora Olha, chegou o Hudson, das paz, boa noite. Vamos sentando, esperar o pessoal chegar um pouquinho. É bom que você vai pegando... Deixa eu ajeitar um pouco também a câmera, porque às vezes fica meio torta. Olá, Rafael, Pâmela, Guilherme, graça e paz, vamos chegando. Boa noite, Rafael. Ui, deixa eu arrumar aqui. Arruma. Vitória, minha filha, é um prazer ter você aqui nessa nossa Friday Night Live, certo? Pessoal, para você que está assistindo através de uma gravação, nós vamos falar hoje sobre a mulher e o feminismo, tá? Nós vamos responder a pergunta se a mulher cristã ela necessita do feminismo para se afirmar no reino, né? E conosco hoje está essa moça, essa senhora casada, que eu encontrei na internet uma pessoa que é mais arengueira do que eu. Eu pensei que eu não ia achar, mas Tá um eu pouquinho. achei. Vitória, fala um pouquinho de ti. Fala onde tu congrega, como é que tu começou aí esses estudos sobre feminismo? Oi, gente, meu nome é Vitória Luísa. Então, né, eu comecei a ser antifeminista, né, na verdade, já na época da escola, quando você tem aquele professor meio de esquerda, assim, né, e ele fica te induzindo, falando mal do cristianismo, falando mal de Deus e que a igreja é horrível, né, falando muito sobre essa história de que da queima de sutiãs, né, da história que as mulheres, para reivindicar seus direitos, foram à luta e tudo mais. E aí eu me via, né, acreditava que eu era feminista, mas sem conhecer nada do feminismo. Só que eu sempre fui muito assim, se eu vou falar que eu sou uma coisa, então eu tenho que conhecer essa coisa, né? Até sobre... enfim, sobre qualquer coisa. Então eu fui começando a estudar sobre feminismo, eu fui vendo que não era nada daquilo. Então comecei a publicar na internet, aí na minha página pessoal. Aí uns 4 anos atrás eu criei uma página, né? Antes era só no meu perfil. Aí eu criei uma página no Facebook e de um tempo pra cá, principalmente do ano passado pra cá, minha página saiu de 1.000 seguidores e agora a gente já tá em 32 mil pessoas que vivem me xingando, vivem...
falando um monte, já recebi ameaça de morte de feminista, já mandaram calar a boca que eu devo respirar graças ao feminismo, enfim. E nesses tempos todos eu fui estudando cada vez mais sobre o movimento feminista e depois que eu percebi que o feminismo é um grande inimigo do cristianismo. Ai, a Pamela, gente, a Pamela cresceu comigo na igreja, ela já sabe, já me viu brigando muito na igreja também. Porque eu sempre fui muito assim, eu ficava questionando os professores da escola dominical, sempre fui muito assim de querer saber a verdade, de querer ir atrás. E aí com o feminismo foi a mesma coisa. Ah, minha tia também, gente, a família toda. Deus é bom. E aí foi assim, né? Eu fui estudando mais, percebi que o feminismo, na verdade, é uma ideia marxista, vai contra o cristianismo. E aí eu percebi que o inimigo era muito maior do que simplesmente, vamos lutar por igualdade e direitos iguais. E aí foi quando eu resolvi entrar de verdade nessa causa, e hoje eu só falo, é o que mais falo, na verdade. Vou fazer essa live hoje, outra amanhã, sobre o mesmo assunto. Porque realmente muitas pessoas estão carentes disso, muitas pessoas estão sendo enganadas e por isso eu decidi falar sobre. Amém. Olha aí, pessoal. Então, olha só, ser feminista, ser contra o feminismo sendo uma mulher, deve ser bem complicado. Então eu vou reduzir, certo, o meu espaço de fala ao máximo. Voltou. Oi? Voltou! Foi o modem aqui, rapaz, que desligou. Ah, tá. Desculpa. Entra de novo, galera. Pelo amor de Deus, não acabou Pelo não. amor de Deus, gente. Já tava todo mundo perguntando, cadê? Não, foi o modem ali, rapaz, que desligou do nada. Capeta que não quer que a gente fale sobre o tema. Viu? Eu tô falando que isso daí é o... É o capiroto. Vitória, Diga. eu já dei uma estudada boa sobre feminismo. Obviamente que não vai chegar nem perto do que você estudou, tá? Porque, obviamente, para um homem, a gente não passa pelas coisas que a mulher passa, mas observando o modus operandi da feminista, eu acho que um homem pode ajudar muito uma mulher de direita, porque o homem conservador, ele luta por, de fato, direitos iguais, mesmo mediante as suas diferenças de sexo, né? E, sendo cristãos, então, a nossa defesa é baseada em Cristo, né? Sim. Então, eu fiz uma pauta pequena, mas a gente não precisa ficar se balizando por ela, tá? Você tá tranquilo, pode falar o que você quiser, o espaço é seu. Certo. Ela vai ficar gravada e eu vou postar posteriormente no YouTube. Eu estou começando a editar as lives que a gente já fez anteriormente para ficar postando no canal, tá? Então vai ter material para esse povo, para os jovens da igreja principalmente, porque tem muita moça que está caindo no conto do vigário, de que chega na universidade, ela tem que aderir, na igreja ela tem que aderir, quando fala em patriarcado e ela vê que a igreja tem homens na liderança, ela vai querer brigar com isso, desnorteada, né, teleguiada. Então, eu fiz algumas perguntas a você, certo? Aqui na minha pauta. Primeira, como você começou
quando você começou a se interessar pelo tema, você respondeu na introdução, na sua introdução. Então, essa pergunta, se você quiser falar mais um pouco, fique à vontade. A segunda seria, como é ser mulher em um mundo que você não adere o que a maioria adere? Como é ser uma mulher feminina e não feminista? Olha, para ser sincera, eu acho que ser cristão por si só já é andar na contramão. Então, eu sempre coloco nesse critério, né? Porque existe, assim, uma mentalidade já embutida nas nossas cabeças de que a mulher sofre e o homem é o opressor. É uma mentalidade que já está estabelecida e as pessoas têm esse pensamento. Então, por exemplo, hoje mesmo eu vi uma pesquisa onde a mulher colocou a pergunta: como que você se amanhã você acordasse e o mundo tivesse sumido todos os homens, como você se sentiria? Perguntando para as mulheres. E a segunda pergunta para os homens: se você acordasse e o mundo não tivesse mais mulheres, como que você se sentiria? As mulheres que responderam como o mundo aconteceria se não tivesse mais homens, começaram a falar: porque a gente ia poder ser livre, a gente poder andar sem camisa na rua, eu não ia sofrer, eu não ia isso, sabe? Eu ia poder, sei lá, sabe, essas coisas que o feminismo sempre fala: eu ia ter liberdade, eu ia poder andar sozinha na noite. E aí os homens que responderam: como que você se sentiria se as mulheres sumissem do mundo? Eles começaram a chorar, falaram assim: não, eu prefiro morrer se as mulheres não estiverem aqui, eu não conseguiria viver sem as mulheres da minha vida, eu amo as mulheres, não consigo ficar sem elas, eu choro muito só de pensar nisso. Tipo assim, foram as respostas que os homens deram. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, sobre essa divisão que foi criada entre homens versus mulheres, com os homens, os opressores, que as mulheres é o tudo do universo, e as mulheres que, coitadinhas, sofrem tanto por causa dos homens. Mas isso é uma mentira. Na verdade, no decorrer da história, as mulheres foram privilegiadas, né? O voto, tantos direitos, né, que a gente sempre fala, né? Hoje na minha página a discussão era sobre o voto, né? Que eu fui inventar de falar de Margaret Thatcher. E então o voto falando: porque você só vota graças ao feminismo. Mas o voto é uma conquista masculina, que foi a guerra, que lutou, que brigou. E aí, com o decorrer do tempo, depois que tudo conseguiu ficar em paz, tudo de boa, tranquilo, aí as mulheres receberam o privilégio de votar, mas os homens que foram às guerras e tudo mais, e os trabalhos pesados, tudo de ruim, sempre acarretou sobre os homens. As mulheres sempre foram privilegiadas. Então, sim, quando alguém em relação à sua pergunta, como eu me sinto como mulher, única mulher, única não, desculpa, como mulher... Mas uma das poucas... às vezes eu me sinto sozinha, mas graças à página, graças à internet, a gente percebe que não tá sozinha. E eu me sinto assim, eu me sinto privilegiada, primeiramente porque eu não me sinto mais vitimista, eu não me vitimizo mais, eu entendo o meu papel na sociedade, entendo o meu papel como cristã, e eu acho que a pergunta que você me fez cabe para qualquer cristão, porque a gente tenta andar na contramão do mundo a todo custo. Então, ser uma mulher feminina e não feminista é a mesma coisa do que ser um cristão no mundo dos dias de hoje. É você andar contra a maré, é você ser atacado de todos os lados. E a gente infelizmente. Então, é mais ou menos isso. Porque, olha só, se a gente for analisar pela escritura, porque eu tenho certeza que você já leu Ana Carolina Campagnolo, né, que é isso, Perversão e Subversão, um livraço, né? Diga-se de passagem. Tudo que eu sei tá aqui nele. Eu tô nessa parte aqui nessa parte aqui, eu já li muito, né? Só que eu tô relendo e relendo algumas partes até para fazer para conteúdo, então é meu livro favorito e eu super recomendo. Sim, sim. Ela sofreu bastante, né? Porque ela tá na mesma pauta que você tá, de mostrar que, na verdade, os homens, eles tentam proteger... Os homens de verdade, eu não estou falando dos cafajestes, porque existe, obviamente. A gente não pode negar o fato. Mas o problema que eu vejo do feminismo é perversão e subversão, Pamela, é o nome do livro. Feminismo, Perversão e Subversão. É da Ana Carolina Campagnolo, é a deputada federal, né? Deputada federal. Isso. Se a gente pegar desde o Gênesis, a maldição do homem,
ela é justamente do homem sair e sofrer. Ele tinha que sofrer. Ele ia estar lá, a mulher ia ter ampliado suas dores de parto, o seu desejo ia estar para o seu marido, a submissão, mas o marido ele tinha que tratar a mulher bem, né? Ele não tinha que destratá-la. Então o homem bíblico, ele entende que a mulher, ela é um dele. É como Adão via Eva, né? Estadual, isso. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Mas o pecado em si, ele faz justamente com que o homem subjugue e não trate bem, e a mulher reaja a isso por N questões, que acontecem mesmo, né? A gente pode provar na história que as coisas aconteceram do jeito que muitas delas dizem, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o voto que você falou agora foi da primeira onda do feminismo, né? Foi na primeira onda. Na verdade, a grande questão do feminismo não é que as pautas delas estão erradas. Não. Muitas pautas são perfeitamente corretas. Na verdade, são perfeitas, assim, se pode dizer. Por quê? Elas são contra o abuso, é contra o estupro, é contra a opressão, é contra a mulher se machucar e tal. São discursos perfeitos. Só que a diferença é em como elas querem mudar isso. Aplicar. Sim. Nós acreditamos que é por meio da palavra, dos princípios bíblicos, da lei de Deus, que a gente vai conseguir melhorar a relação entre homem e mulher, entre até os animais, né? E aí entra na pauta vegana, a gente também precisa cuidar dos animais, mas a gente não vai fazer como eles. A gente tem outra visão de como funciona o mundo, de como ele deve funcionar, né? Então, diferente do feminismo que luta pela libertação das mulheres através da revolução sexual, né, que é importante falar disso, né, que o feminismo ele não é sobre direitos iguais, sobre luta por igualdade, nada disso. Ele é sobre revolução sexual. Então, diferente das feministas que buscam a emancipação da mulher através do aborto e da revolução sexual em si, nós acreditamos que a mulher ela só é livre e plena em Jesus Cristo. E quando o homem também é livre e pleno em Jesus Cristo, entendeu? E aí que tá a grande questão. Porque quando uma menina diz pra mim que ela é feminista ou cristã, ela vai precisar fazer uma escolha. Ou Jesus é o seu libertador, ou a mulher é a sua libertadora. Porque o feminismo visa pregar isso, que eu sou dona de mim, eu posso tudo, eu consigo tudo. Mas não é assim. Nós sabemos que toda vez que o homem ou a mulher tenta se salvar sozinho, ele se perde, se afunda cada vez mais. Sim. É muito delicado. Eu tava pensando esses dias, por exemplo, eu vejo como eu trato a minha esposa aqui em casa, né? Eu sou amigo dela. A gente assiste as mesmas séries juntos. A gente tá maratonando Big Bang Theory, a gente maratona Friends uma vez por ano. Ela assiste anime, a gente assiste os mesmos desenhos, as mesmas coisas juntos. Então, o meu relacionamento com ela é de uma amizade. Eu não consigo ver minha vida sem ela. Não consigo. Eu não consigo perceber como é que uma mulher ela entende que há uma possibilidade dela não ter um marido, uma pessoa que ande com ela. Eu acho que muito parte justamente da banalização sexual que elas tanto buscam. Eu acho que é um resultado disso. Né? O feminismo, ele alimenta o pior tipo de homem que existe, que é os canalhas. Vamos ser... é tantas assim, quando eu paro pra botar em pauta, parece que é tanta coisa. Mas eu vou tentar falar de uma forma mais assim, pra que vocês entendam. Mas assim, ela alimenta o pior tipo de homem que existe, que é o canalha. Ela fala, eu posso ficar com quem eu quiser, eu não tenho obrigação de ter filhos, se eu tiver, eu posso matar o meu filho, eu sou de todo mundo, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Então, isso, e essa lógica acaba o quê? Deixando a mulher sozinha, desamparada, porque quem vai sofrer as consequências de ter um aborto vai ser ela, quem vai sofrer as consequências, às vezes, de ter um filho de uma forma ruim e tal, vai ser ela, porque ela que vai gerar por 9 meses ou não. Então, ela que vai sofrer as consequências, mas elas preferem essa emancipação, na verdade, faz parte de todas as teóricas do movimento, né? A maioria delas falava sobre isso, sobre a mulher só vai ser emancipada depois que ela deixar a casa e os filhos. E a gente sabe que isso é um grande tiro no pé, porque a Bíblia fala que nós devemos constituir família, e se não constituir família, então que viva
para o reino de Deus, mas ou é constituir família ou é viver para Cristo. Assim, né, no sentido de quem quiser permanecer solteiro. Sim. Né? Claro que os casados também vivem para Cristo, mas assim, no sentido, né, de dedicar a vida completamente para o Senhor. E o feminismo, ele não vê assim, né? Ele vai deixar a mulher desamparada, porque ela pode tudo, ela é dona de tudo, mas ao mesmo tempo requer leis que protejam, não, que privilegiem elas. Mas por outro lado, pedem que leis que protegiam antes as mulheres não existam mais, porque agora o marido pode se divorciar, né? Antes ele não poderia, ele teria que cuidar daquela mulher pro resto da vida dele. Agora o divórcio aí é uma grande conquista, mas na verdade a gente sabe que é uma grande derrota para qualquer pessoa. Enfim. Tem muito assunto, tem muita coisa. Eu estava conversando com uma moça um dia desse, e é impressionante, porque eu jogo um game online, é o League of Legends, é o LOLzinho. E essa comunidade é uma comunidade muito tóxica, tá? A minha esposa também joga. E ela sofre muito por ser menina, porque o nick dela é feminino. Então os carinhas são tudo, parece que nunca viu mulher. Então tem isso também. Né? Eles são todos doentes. São doentes, são crianças, na verdade, né? Virgens eternos. Então o que é que acontece? Eu fui defender uma moça na rede social, que ela estava falando contra esse tipo de comportamento dos meninos, e eu fui defendê-la, pois ela desceu o sarrafo em mim. Ela me chamou de machista, como foi, meu Deus do céu, que eu estava tomando o lugar de fala dela, que eu não tinha necessidade de estar defendendo ela, que ela não estava precisando de ajuda, ela estava criticando a ação, eu concordei com ela, e ela simplesmente desceu o pau em mim. E o pior, todas as meninas do grupo que estavam lá começaram a me xingar, e foram no meu Facebook dizer que tinha pena da minha esposa, da minha filha, porque eu estava defendendo. E assim nasce como é que fala? Mitigo, é que eu não sei pronunciar direito. O MTG. Aqueles caras que odeiam as mulheres. Sim, Esse outro grupo aí, né, que é os dois, as feministas e os que odeiam as mulheres. Isso é muito real, porque, por exemplo, você não tem o seu lugar de fala, certo? Não, eu não tenho lugar de nada. Aí quando sou eu, é porque eu sou burra e nunca estudei. Então, tipo assim, eles sempre tentam desmerecer o argumento, mas eles nunca falam contra o argumento. É contra a pessoa que argumenta. E aí eu fui falar, olha, como é que você pode tá me criticando se eu tô defendendo você? Aí ela, mas eu não pedi sua ajuda. Aí eu fiz, bem, nisso você tá certa, você não pediu minha ajuda. Então eu vou falar aqui para todas as que não pediram, mas que querem ajuda. Né? Porque acaba que, como você muito bem disse, hoje, para um homem que não é homem, é só um macho da espécie, é muito fácil de viver. Porque ele vai ficar com uma mulher, que quer o sexo pelo sexo. Para um cara que só quer a relação sexual, ótimo. Beleza, vamos embora, eu tô aqui para isso mesmo. Ela não quer ter um laço marital, ela não quer ter um laço forte. Se o homem também não quer, perfeito. Tinha uma série que passava, acabou faz um tempo, Two and a Half Men, que é 2 Homens e Meio, né, que é com Charlie Sheen. E o cara é uma pessoa que vai de mulher em mulher e ele não quer saber de ninguém. Ele é um bom vivant, né? Então, para essas mulheres feministas, o Charlie Harper é um homem perfeito. Porque ele não quer filho, então se ela quiser abortar, ele vai aprovar. Ela só quer o sexo, ele também. Ela quer farriar, ele também. E depois ela quer ir embora e se agarrar com quem ela quiser, e ele também. Ou seja, chegamos muito próximos de Sodoma e Gomorra e do período antediluviano, né, quando eles simplesmente se danavam um no corpo do outro e acabou a conversa. E a gente sabe as consequências disso, né? Toda a imoralidade sexual e todo o pecado envolvendo esse tipo de pecado imoral, sexual, enfim, traz consequências devastadoras, tanto para a mulher, como para o homem, como para a sociedade inteira, né? Hoje não, sempre, o alicerce da sociedade inteira foi e é a família, né? E eles fazem de tudo para destruir essa base, para destruir esse alicerce, porque uma família bem estruturada, onde o pai e a mãe são bons pais, criam filhos bons. Mas aí hoje em dia não.
o pai, ele é alcoólatra, a mãe é sei lá o quê, e aí cada um vai pro seu canto, aí briga, aí os filhos vendo aquilo, nunca quer ter um casamento, e aí o filho que nunca quer ter o casamento, mas quer ter os privilégios do casamento, enfim, é exatamente isso, como o J.B. Moraes falou, os 10 mandamentos de Lênin. Né? E tem muito cristão que defende políticos de esquerda, que defendem esses 10 mandamentos, né? Onde a revolução sexual, a imoralidade sexual é um dos mandamentos principais. Sim. Eu disse porque assim, o Facebook virou uma feira, né? Eu comparo o Facebook a uma feira e o Instagram a um shopping. Então eu prefiro hoje estar no Instagram, porque o Instagram ele é muito um x1. Ninguém vai na sua postagem, é muito difícil de uma pessoa ir na sua postagem criticar você no Instagram. Ele pode ir no direct. Você pode tirar o coisa e ninguém vai lá encher seu saco. Mas no Facebook, um marca o outro e vai chamando, daqui a pouco a conversa perde o sentido. Né? Eu disse, olha, você tem que entender uma coisa, ou você é de esquerda ou você é cristão. Os dois não dá. Não tem como. Porque se você é de esquerda, inerentemente é você aceitar ou não, você apoia no partido, você aceita, você subscreve o que o partido está dizendo. Então, hoje, essa guerra nossa é ideológica. Obviamente, ela é ideológica. Ela não é por direito, porque você muito bem falou, não é por direito. Não, porque as mulheres... Não é. Porque as mulheres, os homens protegem as mulheres, os homens iam à guerra para proteger as mulheres. E nunca foi. É importante falar isso, porque o que? As pessoas acham que o feminismo de antes era bom e o de agora é ruim. Gente, o feminismo de hoje é 1000 maravilhas comparado ao feminismo de antigamente. O feminismo de antigamente, as mulheres falavam assim, elas falavam que elas eram muito mais rígidas. Teve uma que eu não vou lembrar o nome agora, eu sou muito ruim de nome, gente, me perdoa. Mas ela expulsou a própria filha do movimento, porque a filha dela não concordava com alguma das pautas, e aí ela expulsou a própria filha, se eu não me engano é na questão do aborto, e sobre pedofilia também, todos esses negócios, e elas eram radicais mesmo, ela expulsou a própria filha, que era mulher, e ela falou assim, eu não quero que você pense por conta própria, eu quero que você pense pelo movimento. Então, assim, você não tem liberdade no feminismo, você tem que fazer o que elas querem, você só é livre se for a liberdade condicionada ao pensamento feminista. Por exemplo, eu sou mulher, tenho liberdade para falar o que eu quiser, desde que isso não se oponha ao movimento. E é por isso que tantas vezes eu recebo mensagem mandando eu calar a boca, mandando eu ficar quieta, falando que era melhor eu ter sido abortada, e N coisas assim, que às vezes eu já deixei de ler, né? Hoje eu já quase nem leio os comentários. Porque... eu já... pode falar. Não, o Facebook é exatamente isso que você falou mesmo. Ele virou uma feira onde ninguém é de ninguém, e é a própria militância da Carol Conká, né, que tanto criticavam, eles agem igualzinho, e não gostaram quando viram aquilo na TV, mas é exatamente o que eles são. Sim. Outras coisas que vai envolvendo, porque o feminismo tem um leque, né? Ele é como uma cebola, tem várias camadas. Quando você vai conversar com uma feminista e você vai no cerne do pensamento dela, ela vai dizer que você não entende o movimento, porque tem N tipos de feminismo. Só que a raiz do feminismo é uma só. Ela deriva. Aí entra exatamente, a Ana Campanholo fala muito nisso no livro dela. Se o feminismo é tudo, então ele não é nada. Se eu tenho o meu feminismo, você tem o seu feminismo, a fulana tem o feminismo dela, então o feminismo não é nada. E a gente sabe que ele é muita coisa. Ele é constituído por mulheres, homens também, que influenciaram grande parte, né? Marx, enfim, outros. Sim. E ele é constituído, tem suas normas, seus princípios, seus valores, enfim, ele tem as suas regras. Tanto é que, quando a gente olha, por exemplo, Manuela Dávila, ela é feminista, marxista, né, comunista ali, raiz, só que na vida dela ela não quis aderir ao feminismo, porque ela conhece a história das feministas. Todas as feministas que aderiram e seguiram o feminismo nas suas vidas, terminaram a vida tragicamente. Sozinhas, solitárias, deprimidas, arrependidas, todas. E aí você pode ver que hoje em dia as feministas, né, de elite, essas feministas que tanto pregam o feminismo como Manuela, tem a vida de uma conservadora, de uma cristã, casada, tem filhos, mas prega para as outras, você não precisa ter filhos, aborta mesmo, você é de todo mundo, fica com o que você quiser, mas eu aqui, tenho meu marido e o meu filho.
você não precisa disso, mas eu preciso, porque ela sabe qual é o fim de uma vida sem uma família, sem uma estrutura, sem alguém para você compartilhar a sua vida. Sim, a Hermione, né, a atriz que fez a Hermione do Harry Potter. Sim, nossa, esse exemplo perfeito, tava aparecendo nas minhas recordações esses dias. Ela casou, então assim, é como qualquer seita, né? É como qualquer seita. Os membros do alto escalão dessa seita, eles vivem uma vida de paralaxe cognitivo, eles não estão lá. Eles mandam vamos dizer, o gado deles, vamos dizer assim, os minions deles, qualquer coisa que você quiser de pessoa teleguiada. Manda para ali, são as pessoas, são testa de ferro do movimento, mas eles mesmos não são, é como um traficante, os filhos dele não usam as drogas que ele vende, mas ele perverte a vida dos outros. Então, o movimento feminista, ele vai entrar justamente na questão do LGBT, porque também a questão da revolução sexual, eles vão tentar agregar pessoas nas minorias para que tenha força, né? E a gente vai ver isso, a gente viu muito isso nas eleições passadas, a gente vai ver agora, vai ver muito, já estou até me preparando psicologicamente para as eleições de 2022. Tem que preparar as listas. Tem, e tem com força. Porque você vê, por exemplo, aquele rapaz que é o maquiador do que apoia o Bolsonaro. Ele foi perseguido pelos gays, porque ele era a favor do Bolsonaro. Sendo que ele é o ápice do que o movimento LGBT diz pregar. Porque ele é empresário, bem-sucedido, ele tá no mais alto cargo que o maquiador no Brasil poderia estar, né? Porque ele tá maquiando a primeira-dama. E assim, ele é odiado pelo movimento LGBT. Sim. Então, peraí, se eles realmente quisessem que ele fosse, se a luta deles fosse realmente por isso, eles ficariam felizes. A mesma coisa com a Ana Campaiolo. A Margaret Thatcher, eles não ficam felizes quando elas estão no poder. Quando a Ana Campaiolo foi uma das deputadas mais votadas do Brasil, mesmo sendo em Santa Catarina. Eles não ficam felizes, porque não é pelos direitos das mulheres, nem pela voz das mulheres, é pela ideologia. Sim, a Bia Kicis foi eleita a presidente da CCJ e simplesmente as mulheres do PT estavam querendo tirar ela de lá. Aquele rapaz que é negro, que é amigo do Bolsonaro, também foi para fora e também falaram contra ele. Tem N exemplos. Tem outra, agora não vou me lembrar o nome dela, tô igual tu. Ela também é deputada e eu tenho ela e tudo no Instagram. Ela também estava brigando com as mulheres do PT. Ou seja, a questão não é pela mulher, a questão é pelo movimento. Se está fora do movimento, no você caso, não é nem mulher. Por exemplo, eles ficam falando CNJ, isso, meu Deus, eu não tô com a gota. Só caiu o celular, bobagem. Calma aí, gente. Ai, meu Deus. O bicho cheirou o chão mesmo. Calma, tá, gente. Calma. Deixa eu agora arrumar aqui. Eu me empolguei. Ai, calma. Carla Zambelli também. Mas é outra, rapaz, é outra. Tem a Carla Zambelli. A Caroline de Tone. A Caroline de Tone. De Tone, não é de Tone, não, senão diz que ela é casada com Tone. É de Tone. Ai, meu Deus, calma. Aí. Pronto. Outras também tem no caso, né? Hoje elas meio que desviaram, né? A gente sabe que desviou, só usou a gente, né? Mas a Joyce e a Janaína Pascoal, elas foram eleitas graças ao movimento conservador, né? Tudo bem que elas traíram a gente um pouco, mas, enfim, não foi o feminismo que colocou elas lá. E o mais interessante, assim, disso tudo é que sempre eles dizem que a gente que é racista, principalmente o cristão, né? Diz que o cristão é racista, que o cristão é xenofóbico, que o cristão é machista, que o cristão é tudo. Sim. Só que é a gente que dá voz para as mulheres, é a gente que dá voz para a diversidade, a gente que nossos representantes que são diversos. Eles não, sempre são os mesmos padrão, né? Que eles tanto dizem combater. Mas acontece o seguinte, uma coisa que você tocou e é muito certa. Nero tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, né? Então, se Nero tocou fogo e colocou a culpa nos cristãos, a história só se repete. As pessoas colocam a culpa dos males do mundo no crente, né? No cristão. Porque o cristão, a pregação dele vai contra o que eles estão querendo. Então, todo tipo de amor é válido, eles dizem. O cristão diz, o amor válido é o amor entre um homem e uma mulher. O amor no sentido bíblico da coisa é o que vale. O que não é isso é fogo, é só o eros.
é só a atração física. Então, eles vão contra isso. Então, quando a gente para analisar todas as mazelas que acontecem, tem o Bernardo Kister, que eu acho que tu também já leu, que ele fala contra o aborto. Ele é ferrenho pró-vida. Então, ele foi fazer pesquisa com mulheres que entram em depressão após o aborto. Elas sentem o que homens de guerra, feridos de guerra, sentem, que é o membro perdido. Ela fica sentindo como se o bebê estivesse ali. Então, o tanto de malefício que homens estão lutando para proteger as mulheres, e essas, com licença da palavra, essas infelizes mulheres, elas estão manchando perde até a razão de ser. Às vezes o direito se perde pela falta da razão. Então, andar nu no meio da rua vai ganhar o quê? Com o argumento? Com o quê? O que vai ganhar é o povo vendo o seu corpo, só. Porque teve um protesto das feminazes de frente a uma igreja católica na Argentina. E os homens estavam na frente protegendo a porta da igreja e elas esfregando o corpo nos caras. Então, que tipo de manifestação cultural é essa? Psicológica, intelectual? Se fosse o contrário, né? Como sim, poxa, a Carol Conká. Eu sei que tu não assiste Big Brother, eu também não assisto, porque aquela porcaria ele tem que estar muito bêbado para assistir. Mas a Carol Conká ficou em cima do cara lá, praticamente estuprando o cara. Se fosse ele em cima dela, o Brasil tinha caído em cima dele, né? Pois é, e ela depois teve voz no Faustão, não sei na onde, mas enfim. É uma grande hipocrisia, para ser sincera. E o que falta nas mulheres é deixar de querer ser igual ao homem e querer ser mulher de verdade. A gente tem que eu tô meio que nesse foco assim de exale feminilidade, porque sim, a gente tem algo que o homem não tem, assim como o homem tem que ser masculino, exalar a sua masculinidade porque ele tem algo que a mulher não tem. A Bíblia fala que um depende do outro, porque um nasceu do outro. Assim como a mulher veio do homem, o homem também veio da mulher. E ambos vêm de Deus. Então tem que ter isso em mente, para que os dois tenham o mesmo valor, só que entendam, cada um tem o seu papel. Eu sempre falo isso e eu vou falar 1 milhão de vezes, que uma melodia só é bonita porque tem várias notas, o mundo só é bonito porque tem várias cores. Eu nem lembro onde eu li isso. Deve ser Nanda Campaiolo, né? Porque tudo que eu sei é dela. Mas, então, o mundo só é bonito porque tem essas diferenças. É a mesma coisa eu estava falando recentemente sobre as pessoas com doenças, né, que são diagnosticadas no útero e elas são abortadas em países que o aborto já são permitidos. A gente não pode permitir que isso aconteça, porque essas pessoas, só porque ela é diferente de mim, só porque ela tem uma limitação diferente da minha, porque todos nós temos limitação. Talvez a dela seja maior, mas a gente não tem o direito de eliminar essa vida, como é o que ocorre no país, né? Tem crianças com síndrome de Down que não nascem mais em alguns países da Europa, enfim, eu acho que até nos Estados Unidos, quando é aprovado, eles abortam. E hoje eu vejo várias pessoas com síndrome de Down aí ganhando destaque, e eu sigo mesmo, eu dou voz mesmo, porque por mais que às vezes eles não tenham um pensamento cristão como o meu, mas para mostrar que eles também são pessoas como eu e você, que também merecem voz. E o aborto, ele é extremamente preconceituoso, porque ele elimina as vidas diferentes, né? Ele é racista porque a maioria das clínicas de aborto, né, dos Estados Unidos, né, daquela Parental Control lá, né? Sim. Ela está localizada... Isso. Elas estão localizadas perto de comunidades negras, enfim. E a fundadora, ela é extremamente racista. Então, assim, é uma hegemonia muito grande por trás do aborto. E as feministas, elas vêm com tudo defendendo isso. Gente, eu já fiz um post sobre um feto, né? Como que é um feto de 12 semanas, se eu não me engano. E aí, elas começaram a falar, ai, que delícia, espetinho de feto. Começaram a comentar muito. Tipo, a publicação estava tendo muito sucesso. Só que aí chegou aquela renca de feminista, sabe? E aí elas começaram a falar assim, ai, que delícia, isso daí num churrasco ficaria muito bom, sabe? E diante de uma foto de um bebê fruto do aborto. Então, assim, sim, elas são cruéis, elas não têm um pingo de amor no coração, pensa no próximo, um lugar no outro, elas não refletem. Tudo é pela ideologia e a ideologia é tudo.
É complicado demais, mas é demais mesmo. E muito pertinente sua fala. Até aqui, olha, o teísta respeitado disse o seguinte: em meu artigo sobre o aborto, descobri que os danos mentais sofridos pelas mulheres que abortam são infinitamente maiores do que as que têm os ditos filhos indesejáveis. Até, teísta, se você quiser depois gravar uma live comigo, será muito bom falar sobre esse seu artigo, porque é muito bom dar vez e voz a quem não tem, porque Cristo fez isso, ele deu vez e voz. Tem outra aqui, ó. Quer ler? Da Miriam? Não, pode ler, pode ler. Eu tô Mas aqui, ó. Aqui na América, quando a mulher vai na primeira consulta do pré-natal, o médico já pergunta se você quer continuar a gravidez. Gerar pra adoção. Né? Eu vi isso ontem, essa semana, no TikTok, né? Eu tava assistindo um vídeo de uma mulher que eu sigo, ela teve uma gravidez de trigêmeos idênticos, que é tipo assim, é uma gravidez super rara, é uma a cada sei lá quantos milhões. E aí, a primeira coisa que o médico falou pra ela, falou assim: ó, essa gravidez é de risco e você tem o direito de escolher ficar com um dos bebês. Tipo assim, falaram pra... Ai, gente, eu sei que não pode, a gente não pode levar pro emocional porque a gente tem que ser racional nessa hora, né? Sim. Mas aí falaram pra ela escolher qual filho ela ia querer ter. E ela falou assim: não, eu quero prosseguir com a gravidez de todos os meus 3 filhos. E ela prosseguiu e tal. Mas a primeira coisa que os médicos falaram pra ela foi: qual que você vai querer tirar? Tipo, pra ver como ficou banalizado, né? Tipo, não é uma coisa assim, olha... Eu sei que tem uma questão muito grande quando se trata de gravidez de risco, né? Ah, porque a mulher pode morrer e tal. Mas toda gravidez é uma gravidez de risco. Viver é um risco. Então, assim, quando se trata disso, o médico deve analisar com cuidado, a família e tal, é uma coisa específica. É específico, é uma coisa realmente muito rara. Mas aí, essa ideia de que eles têm de colocar assim, ó, você quer abortar ou não? Você vai ou não vai abortar? É muito sério, sabe? É muito banalizado. O que é que tu acha das irmãs que apoiam... porque se você apoia um tipo de aborto, a tendência é você apoiar todos os tipos de aborto no fim. Porque aborto é aborto. Mas tem casos que... Porque a grande questão é quando leva para o extremo da coisa. Por exemplo, será que todo aborto ele é válido? Porque nesse livro aqui do John Stott... cadê? Botei lá para cima. O cristão no mundo não cristão. Né? Ele vai falar justamente dessas questões de que foi tendo uma graduação. A graduação da maldade, né? Porque antigamente era só para caso de morte, do caso da morte da mãe. Só que aí depois passou agora a ser por qualquer motivo, e agora não precisa mais de nada para isso. Mas tem irmãs que elas apoiam os abortos que são permitidos por lei. Qual a tua posição com relação a isso? Pode ajeitar o celular depois. Ai, gente, dessa vez... É que eu mudei de casa e eu já tinha meu cantinho ali bonitinho, né? Onde fazia as lives, fazia os vídeos. Só que agora eu tive que improvisar e eu acho que eu não improvisei muito bem. Mas, enfim... Bom... Ou todas as vidas importam, ou nenhuma vida importa. Ou nenhuma vida importa. Essa é o principal. Né? Quando a gente fala de aborto, essa história de que vai progredindo, isso é muito real. Quando o Hitler resolveu matar os judeus, eu tenho certeza que ele não chegou falando para ele, todo mundo que for judeu vai morrer. Não, ele foi indo aos poucos. E é assim que funciona mesmo. Ou todas as vidas importam ou nenhuma importa. Por quê? Se eu acho, tá bom, então, em caso de estupro, que é o caso mais extremo, que eu acho que é o pior de todo, assim, até mais do que o risco da vida da mãe. Parece que o estupro automaticamente o bebê, ele deve ser condenado e deve morrer. Só que, como você mesmo já falou, já colocaram aqui pra gente, o aborto, ele vai causar mais danos pra mãe do que o próprio estupro. Então, se a gente tá falando e pensando na mãe, então você já não é a favor do aborto em caso de estupro. Porque se você está pensando no bem da mulher, você não vai querer que ela passe por outro trauma.
No caso da gravidez de risco, é como eu falei, tem que ser analisado o caso específico daquela pessoa para saber qual é esse risco e se de fato existe um risco, porque cada caso é um caso. E lembrando, gente, que a gente não pode pegar a exceção e torná-la regra. No caso do estupro, é raro, muito raro, ter uma gravidez proveniente do estupro. Então, assim, como que a gente já vai avaliar, então, todas? Não pode a gente formular um pensamento baseado em uma coisa rara. E agora, sobre as leis. No nosso país, Brasilzão aqui, já é permitido o aborto em caso de estupro e Risco no caso de risco para a mãe e também no caso de bebê com uma deficiência anencefalia. Isso. Então, assim, mas aí o que eu penso diante disso? O que a gente, como cristão, deve pensar diante disso? A Bíblia, ela está acima de qualquer lei, independente, né? Porque se a gente, mas está na lei. Não. Ou a gente defende a Bíblia ou defende a lei. Porque a lei é feita por homens. E já por aí a gente já não deve estabelecer. É claro que a gente respeita a nossa Constituição, nós vamos respeitar, óbvio, lógico, mas a Bíblia está acima dela. Então eu tenho que incentivar, tenho que buscar abrir os olhos das pessoas, falar para elas, essa mulher, ela precisa de apoio. As mulheres, eu sei que existe uma mentalidade, tipo assim, porque a mulher que vai abortar, ela só tá querendo abortar porque ela quis dar para todo mundo. Desculpa o linguajar, mas é mais ou menos isso que o pessoal fala. Mas é o linguajar que o povo fala, tem que falar do jeito que o povo entende. Então, e o povo fala assim realmente. Só que, gente, por favor, se você vai ser pró-vida, então seja pró-vida de verdade. Não é essa a questão. Não é assim, não é bem assim. Assim, de fato, como as feministas dizem, nenhuma mulher quer abortar. Só que diferente das feministas que, ela não quer abortar, mas eu vou dar um aborto pra ela, eu prefiro dizer assim, realmente, ela não quer abortar, ela precisa de ajuda. Porque às vezes... tá falando aqui. Não, pode completar o raciocínio, depois eu leio o comentário do Thiago. Ai, gente, eu não vou conseguir ver os comentários, gente, desculpa. Senão, se eu mexer aqui, já era. Mas fica legal esse movimento da câmera. Quando dá um dinamismo. Gente, eu vou que vocês... Ai, que triste, gente, desculpa. Enquanto tu ajeita, eu leio. O Thiago disse assim, a humanidade, né, a família, igreja, Estado, ONGs, deveriam ajudar as mães a amarem e bem cuidarem de seus bebês. Jamais seguir o infanticídio. Muito bem, é isso mesmo. Ai, peraí, tá gente. Tá tranquilo. Enquanto tu ajeita, eu vou comentando, tá? Pode falando. As igrejas, elas têm um trabalho muito bom quanto a isso. É óbvio que precisa melhorar, certo? Não são todas as congregações e igrejas que têm casas de apoio a mulheres em tratamento, em mulheres que são ex-drogadas, em mulheres que foram vítimas. Tem várias burocracias com relação a isso. Mas tem igrejas que cuidam sim das mulheres. Eu creio que o melhor, por exemplo, no caso do estupro daquela menininha, que foi muito divulgado, porque a esquerda caiu matando em cima da criança, se ela esperasse mais uma semana, ela podia ter tido o bebê e teria ficado o bebê vivo e ela ficaria bem melhor do que o que foi feito com ela, o procedimento que foi feito com ela, que acabou que matou o bebê e o trauma para ela é muito maior. Fora que no caso dessa criança, foi todo mundo ficou me cobrando, falando assim, nossa, você não vai falar nada sobre essa menina, você não vai postar nada, você não vai... Ixi, eu vou ficar segurando sua mão mesmo. Tá certo. Você não vai falar nada, você não vai... Enfim, porque eu vi que existia uma militância muito grande em torno de uma criança. As pessoas começaram a criar bandeiras, tanto da direita como da esquerda, e foi uma coisa muito, mas muito feia que fizeram de todos os lados, gente. Então, assim... Aquilo foi um caso muito raro, muito específico. Então, tipo assim, por mais que eu seja contra o aborto, por mais que aquilo que aconteceu com ela não foi o que eu recomendaria, o que eu acho certo, nós não podemos pegar a história daquela menina e formar a nossa bandeira. A gente tem que se colocar no lugar dela, colocar no lugar da família dela, entendeu? Sim. E é isso que existe muito em torno do aborto. As pessoas esquecem que existe uma família e uma vida por trás, entendeu? Sim, até na época... Estava fazendo uma live sobre isso, na época, sobre o aborto. E aí a gente foi analisar o seguinte, como era a vida dessa criança. Ela já tinha trauma, porque olha como ela estava num ambiente completamente hostil a ela. Sim. Porque ela era abusada dentro de casa, ela não podia fazer nada, ou seja, ela já tem trauma suficiente.
Então, o pessoal da direita esqueceu da vida da menina e passou a pensar só também no movimento pró-vida. E esqueceu da vida da menina. Porque, se não me falha a memória, a menina teve que trocar de nome. Teve uma reviravolta, tudo. Eu só sei que a ministra Damares falou que ia acompanhar o caso de perto, espero que ela tenha feito isso mesmo, porque. Ai, meu Deus. Porque realmente é uma coisa muito triste, gente. E é muito sério. Quando se trata de aborto, a gente tá falando de vidas, de famílias, de tudo. Não é só, ela quis ter filho, ela quis ficar com todo mundo, não usou camisinha. Não é só isso. Quer evitar o aborto, é só você usar camisinha. Não é bem assim. Não. Entendeu? O único método eficaz é a castidade. E, infelizmente, as pessoas não estão querendo, né? Não. O único, pra você ver, olha, hoje em dia eu tava conversando com Heloísa Heloísa é minha esposa, dizendo, olha, o único remédio para essas questões das doenças, para a questão desses estupros que estão acontecendo assim, porque hoje você o cara beijou a menina numa festa, ela quis beijar, mas depois ela não quer mais no meio do beijo, já é estupro. Esse tipo de coisa só se resolve com uma vida cristã. Porque uma vida cristã ilibada, ela não vai passar por isso. Um jovem, um rapaz que seja um homem cristão, ele não vai passar por esse tipo de coisa, porque ele não vai avançar o sinal com a moça, ele vai tentar ao máximo ser um padrão cristão para aquela menina. Exato. Né? Então eles não querem a solução. Eles querem uma solução fácil, que é use camisinha. A camisinha, ela só protege 98% da coisa. Mas tem 2% ali. Mas eles não querem trazer uma solução exatamente, porque é o que a gente estava falando lá no início. Se trata de uma revolução sexual. Eles querem incentivar o sexo. Usem camisinhas, distribuem camisinha nas escolas, né? Tanto é que quando teve a ministra Damares resolveu fazer aquela campanha para que você continue sendo criança, para que você evite o sexo, todo mundo, nossa, como assim? Sim. Como se fosse um absurdo falar para uma adolescente de 12, 13 anos, evita, não ser virgem. Assim, fica virgem aí até tu se casar. Nossa, que pessoa, que é isso? Que mundo é esse que a gente vive? Que essa mulher não pode ter uma relação sexual. Pois é, como se fosse a coisa mais errada do mundo, ela divulgar e preferir defender esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui. Muitas catequistas que deveriam ensinar as crianças sobre isso são a favor do aborto. Sim, claro. Tem o movimento das católicas em favor do aborto, como tem as pró-vida também. É muito delicado o assunto. Por quê? Porque hoje tudo que você fala, o pessoal é hipersensível. Uma live como essa nossa, se o cara pegar uma palavra fora do contexto, uma moção de censura, é um bocado de coisa. Como você disse, a questão hoje não é o que fala, é quem fala. E o cristão é o único que não tem razão em absolutamente nada. Porque tudo que ele fala, ele é alienado, ele é perturbado, ele não tem conhecimento. E olhe, vários biólogos cristãos, médicos cristãos que são contra o aborto, eles são alienados. Eles são pessoas que não têm lugar de fala, porque eles são da área. Né? Deixa eu ver aqui outro. O Rildo diz o seguinte: se a medicina tem por objetivo a manutenção da vida, os médicos pediatras deveriam, como regra, lutar pela manutenção da vida que está em formação no ventre de sua mãe. De fato lutavam, não era, Vitória? Antigamente eles lutavam e teve até uma resistência para que eles não aceitassem o aborto. Mas só que aí que tá, o movimento venceu porque isso aqui corrompe. É dinheiro e também é uma mentalidade que vem sendo imposta na nossa cabeça. Eu gosto muito de assistir série. E eu assisto série, maratono, tudo. Mas, assim, 90% das séries que a gente for assistir é uma mentalidade já colocada que você vê algumas coisas e você fica, mano, não faz o menor sentido. Até uma que eu tava assistindo agora, a série se passa lá no 1700, 1800, por aí. E quem era líder da guerra eram as mulheres. Tipo, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, a não ser que seja a Mulher Maravilha e as Amazonas, né? Então, aí coloca ali a mulher como se fosse a maior guerreira. Sempre usa a Inquisição, porque a Igreja Católica queimava as mulheres, sempre é isso, né?
E é uma mentalidade que eles vão colocando, e já vem há tempos isso. Muita gente está perdido nessa mentalidade. Gente, e quando eu falo assim que a gente tem que combater esse tipo de visão, não é sobre defender Bolsonaro, ser contra Lula, é muito, muito mais do que isso. São meninas, crianças, que estão sendo levadas por um pensamento, acreditando que aquilo é o certo, acreditando que se ela lutar pela vida inteira dela, pela carreira, pelo sucesso financeiro, pelo empoderamento, se ela ficar com todo mundo, ela vai ter felicidade, mas ela vai chegar aos 40 anos, 50 anos de idade, vai se ver sozinha, abandonada, né? Aí já chegou a velhice, e aí não tem nada. Porque constituir família, ter alguém do seu lado, preservar valores cristãos, enfim, fazem parte do nosso DNA. Nós temos o DNA de Cristo nas nossas vidas, nós temos o DNA de Deus. E ter uma família, ter alguém, é o que nos sustenta nos momentos difíceis. E aí essa pessoa, ela deixa se levar e depois de muitos anos ela vai ter as marcas de amores, relacionamentos que machucaram, de pessoas que tiveram relacionamento com ela, acabou sendo abusivo, tóxico, de várias formas. E tudo isso seria evitado se tivesse seguido os princípios que Deus colocou para ela seguir. Sim, a Pamela diz o seguinte: falem sobre o movimento sobre a aprovação do aborto na Argentina. Eu acho que queimaram a igreja. Isso aí foi complicado, né? Quer começar? Então, gente, na Argentina, eu acho que é o mais próximo daqui, né? Que a gente tem de país que legalizou o aborto. E foi muito, muito, muito triste pra mim, assim, de verdade, de todas as formas. E ali você viu que, na verdade, as mulheres feministas, elas não estão lutando pela vida da mulher, pelo direito da mulher, pela direito de escolha, nada disso. Porque elas ficaram muito, mas muito felizes. E elas vivem usando aquele discurso, falando, mas a gente não quer que nenhuma mulher quer abortar, a gente só quer o direito de escolha. Não, elas ficaram felizes que o feto morreria. E tem aquela velha história. E eu acho isso cúmulo. Eu tô grávida. Eu quero ter esse bebê, ele é um bebê. Mas se você tá grávida e você não quer ter esse bebê, aí ele não é um bebê, ele é um feto. Ele é um amontoado de células. Peraí, mas nós duas temos a mesma idade gestacional. Mas aí, vamos supor, eu tenho uma amiga feminista e você também. Ela tá aplaudindo, parabéns, você vai ter um bebê. Mas no seu caso, que você não quer, você tem que abortar, porque isso aí não é um ser humano, não é uma vida. Então, tipo, é eugenia de verdade, tá selecionando quem pode e quem não pode viver. Sim, o Thiago postou. Pode continuar. Pode falar, fala aí. O Thiago colocou 8.200.000 mortos por aborto somente nesse ano. Somente nesse ano. Nós estamos em março. 2021? Mas no caso de 2020, esses dados? Eu acho que deve ser 2020, não? 2020 ou já esse ano? Não, acho que é 2020. Coisa. Eu prefiro acreditar que não desses 3 meses não foram capazes de fazer isso, mas não duvido. Não duvido de mais nada nesse nosso mundinho de meu Deus. Não duvido. Certo? A gente tá chegando perto da época de Noé. Sim, daqui a pouco o pessoal vai dizer que eu tô com mansplaining contigo, mansplaining, interrupting. Eu fui ler. Gente. Eu fui ler esses benditos desses negócios, mas mulher, eita troço agoniante, olha, é de você não conseguir viver. É de você não conseguir viver. Todo dia é uma coisa nova. Não, inventam com força. Olha só, né? Vamos falar do feminismo. Você não tá contra o feminismo, porque o feminismo é bonzinho. O que você tá falando é sobre o feminismo, porque aí sim as feministas que são assim, que é o lado ruim do feminismo, aí fala que é feminismo. Mas, que nem no caso da Carol Conká, da Lumena, falaram que elas eram feministas, não feministas. Só que o feminismo, ele não existe, ele é um termo totalmente novo que elas inventaram para colocar na conta do feminismo tudo de ruim do feminismo. Só que você não vai ver nenhuma autora que escreveu, escrevi esse livro, esse livro é de feminismo. Não existe. Você vai ver alguma mulher que se intitula, eu sou feminista. Não. Todas elas são feministas. E aí entra naquilo que a gente também já falou. Cada uma tem seu feminismo. Se cada uma tem seu feminismo, feminismo não é nada. E o que é ruim é feminismo. Sim. Só complementando a questão da Argentina, isso serve muito para nós.
Você tem que analisar hoje, você que está nos assistindo agora e você que está nos assistindo aí por uma gravação, pela gravação, nós temos que ver o que está acontecendo no mundo para a gente se precaver no nosso país enquanto não chegou. Por exemplo, hoje saiu a reportagem que cristãos que apoiaram Joe Biden hoje estão se sentindo usados e traídos, porque ele vai contra, obviamente, as Mas eles pautas, já sabiam. né, de direita. Bruno, a paz do Senhor. Aqui, o movimento de esquerda na Argentina, olhe como está a Argentina hoje. Tem um rapaz que trabalha na mesma área que eu, que estava falando sobre aquele documentário do Brasil Paralelo, sobre a queda da Argentina. E a esquerda, onde ela vai, ela suga tudo, destrói onde ela está, e nada mais é a vitória das feministas na Argentina é decorrente desse governo de esquerda miserável, corrupto, que, infelizmente, a gente não tem como dizer que vai melhorar, porque o nosso período, nós temos o tempo do fim, a última rapinha, né? Não vai melhorar, vai piorar. A grande questão são os cristãos se manterem firmes e saber defender a própria fé. Eu estava vendo um vídeo que fala exatamente isso. Hoje em dia a gente tem que focar que as coisas não vão melhorar. É claro, gente, a gente não tem que se conformar, a gente ainda vai transformar o mundo pela renovação das nossas mentes, porém a gente tem que entender que as coisas não vão melhorar, a gente tem que se preparar para a volta de Jesus. De verdade, a gente tem que conscientizar o máximo de pessoas possíveis. Por isso que eu insisto, às vezes as pessoas só falam disso, todo dia é isso. Por isso que a gente tem que insistir, porque quanto mais pessoas, as pessoas precisam abrir a mente delas, as pessoas precisam ser libertas, porque Jesus, ele tá voltando. Eu sei que parece uma coisa que a gente ouve tanto, aí você fala, né, como o servo lá do o vigia, né, que fala que o seu senhor tá demorando, tá tardando. Eu sei que parece isso, mas não tá, gente. A gente tá tendo até tempo demais pra gente poder se preparar. Isso tudo, essas políticas, esses movimentos, essas ideologias, se você é cristã, esquece tudo que eu falei, ouve só isso. Não dá para ser cristã e seguir nenhuma ideologia humana. É só a Bíblia. É só a sua Bíblia e mais nada. Porque se não for pela palavra de Deus, você pode, que nem a gente está falando aqui, a juventude arminiana. Por mais que você goste de Armínio, que você queira seguir, a gente sabe que não é ele. É só a palavra de Deus. A mesma coisa sobre qualquer ideologia do mundo, seja feminismo, seja qualquer outra. É balela. Tem um versículo que eu não vou lembrar onde que tá, mas que fala assim que nós não devemos Timóteo fala que para Timóteo não deixar se levar pelas vãs filosofias feitas pela mente humana, mas que ele fique firme no que foi lhe dado, no que foi lhe ensinado. Então a gente não pode deixar levar por vãs filosofias, por pensamentos humanistas como a gente tem hoje em dia. Sim, sim. Justamente o começo da resposta da live, se a mulher cristã precisa do feminismo, porque as mulheres vão usar a Bíblia para dizer que Deus é machista. Mas aí vamos analisar o contexto, vamos analisar o todo. Deus, ele está protegendo a mulher constantemente. Deus não quer que o homem seja mal com a mulher, né? Deus, ele manda que o homem se circuncide, e as mulheres judias, ela têm o menor índice de câncer no colo do útero, por conta da circuncisão que é feita nos homens. Nossa, eu não sabia que era isso. Mas isso é um dado científico, ou seja, Deus está protegendo a mulher. Mas a mulher não podia fazer. Meu amigo, bota a mulher para carregar 10 sacos de cimento nas costas para ver se ela vai querer. Ela não vai. A constituição física dela não é preparada para isso, a não ser que ela tome anabolizante e fale que nem homem. Inclusive, tem uma lei aqui no nosso país, nosso Brasilzão, que proíbe você de dar para a mulher serviço onde ela carregue peso acima de 20 quilos. Tem uma lei aqui no Brasil, assim, tipo assim, mas não eram direitos iguais? Mas não são direitos iguais? Pois é. Então, Deus, ele está sempre protegendo. Ele quer que tenham vários homens. Por quê? Porque se o homem tem vários homens e as mulheres são irmãs dele, os homens vão proteger as irmãs. Mas é um patriarcado. Olha o período que o homem está vivendo. É um período em que não tinha a polícia, não tinha essas leis de proteção. O homem podia pegar, estuprar e jogar
A mulher, para o homem da época, ela não era nada. Ah, mas é Deus que faz. Não, não é Deus que quer isso. Não é Deus que quer isso. É o próprio homem que é mal por natureza. Pois é, a grande questão da feminista lendo a Bíblia é como um ateu lendo a Bíblia. Ele lê, né? Ele lê, mas não entende. Então critica. É muita coisa assim que às vezes a pessoa não entende de fato. Porque, por exemplo, Efésios 5, eu acho que é a base do casamento cristão. Aí você tá lá, vós mulher, eu, Vitória, com meus 12, 13 anos de idade, só li essa parte. Vamos piorar ainda, lá nos textos da Santa Ceia, não sei qual é a igreja que você vai, mas na minha igreja a gente lê sempre Coríntios 11 e tal, porque tomei do Senhor que foi me dado, na noite que foi traído, tomou o cálice. Aí eu, em vez de prestar atenção no culto, ficava lendo o resto, né, porque eu tenho essa mania feia de o pregador tá pregando e eu tô lendo o resto da passagem. Aí lá no embaixo tava falando sobre a mulher ter que usar o véu, da mulher ter que fazer isso aí, na Santa Ceia, em vez de eu tomar vergonha na cara com meus pecados, eu tava lá reclamando. Falando assim, peraí, como assim? O que Paulo tá querendo falar aqui? Que a mulher tem que usar o véu e que tem isso aí. Ele vai dando várias ordenanças para as mulheres, assim, super machistas. E aí eu fui atrás de entender a mesma coisa em Efésios 5, que parece que a gente só quer ler a parte da submissão, mas esquece que quem tá no papel de... Vamos colocar na balança. Qual é o papel mais difícil de ser seguido? O de ser igreja ou de ser Jesus? Porque o homem dentro do casamento, ele desempenha o papel de Cristo. O que Jesus fez pela igreja? Ele salvou, ele purificou, ele cuidou, ele limpa, ele cura, ele faz tudo com a igreja. Tudo para que a igreja tenha salvação e viva bem. E tanto que deu a sua vida pela igreja. É isso que o homem tem que fazer pela mulher. E o que a igreja faz por Jesus? A gente, assim... Comparado ao que ele fez com a gente, o que é servir a Cristo? É um prazer. Então, se eu tenho um marido que me honra, que me respeita, que cuida de mim, que trabalha o dia inteiro só para me dar um sustento, me fazer feliz, o que é para mim fazer uma janta, lavar uma louça? O que é para mim servir ele? É uma honra, porque eu sei que eu sou honrada. É uma troca. Né? No caso, também tem as mulheres que também trabalham, enquanto seus maridos também trabalham, e aí os dois estão um servindo ao outro. É isso que é. Jesus serviu a nós. Ele veio para o mundo como servo. E é a mesma coisa a gente. A gente serve a ele hoje. Dá o nosso melhor, dá a nossa vida por ele. Assim como ele deu a vida por nós. Esse é o papel do homem e da mulher no casamento. E na vida, somos irmãos, um dando a vida pelos outros. Quando a gente coloca isso dentro do casamento, é o marido e a mulher, um servindo ao outro. Mas quando a gente traz pra vida, é eu servindo você me servindo, porque todos nós somos irmãos. Não é nada mais que isso. Só que cada um tem o seu papel. Por isso que a igreja representa a mulher e Jesus o homem. Quer dizer, no caso, o homem, né, segue o papel de Jesus. Sim. Se a gente parar para analisar, uma mulher que lê a Bíblia, ela vai entender o amor de Deus por ela. E não que Deus está subjugando-a. Né? Jesus, ele é a expressão máxima do ser de Deus. Ninguém nunca viu Deus, João vai dizer. Mas o Filho dele se revela nele. Então, quando Jesus encontra com as mulheres, é bom analisar essas passagens. Né? Jesus encontra com a mulher no poço e ele eleva a mulher. Olha que a mulher, ela tinha... As mulheres eram privilegiadas. As mulheres são privilegiadas na Bíblia, gente, de verdade. E todas as mulheres que ganharam destaque... eu até estava vendo um vídeo que é até engraçado, é só uma curiosidade assim à parte, que quando o anjo aparece para os homens na Bíblia, os homens sempre se espantam, ai, nossa, aí, tipo, ai, meu Deus, cai duro e tal. Já quando é com a mulher, quando os anjos aparecem para a mulher, é totalmente diferente. Aí até teve uma brincadeira que surgiu no TikTok falando assim que, por isso que para José ele apareceu em sonho e para Maria ele apareceu normal, porque tem uma relação. E é até engraçado, porque todas as mulheres na Bíblia que têm um destaque, assim, infelizmente muitas são ofuscadas, mas Sim. elas têm um papel fundamental. Muitas vezes não é o papel, corrigindo, não é um papel de destaque, tá lá em cima, mas muitas vezes é um papel fundamental. O que é um papel fundamental? É que precisava daquele papel. No caso de Abigail, por exemplo, se ela não tivesse sabedoria de agir com Davi, por causa do seu marido tolo,
ela teria perdido a própria vida. Aí temos o exemplo também de Débora, que ela tomou a frente de um exército, ela liderou um exército, não só ela, mas Jael também foi quem matou lá o rei lá. Então, tipo assim, elas foram as mulheres que tiveram papéis fundamentais. E depois dos papéis dela, muita gente veio atrás. No caso de Marta, de quando Jesus apareceu para Marta e Maria. Sim. Foi através delas, e hoje, gente, a mensagem da cruz está com a gente. Aí também no Novo Testamento temos Priscila, por exemplo, muita gente não conhece, esquece. Ela tinha uma igreja dentro da casa dela, ela e o marido delas lideravam uma igreja. Tipo, porque antigamente, né, as igrejas eram em casas, caso você não saiba. Então, tipo assim, são papéis fundamentais, assim, de ser mãe. Isso, perfeito. Quando você educa o seu filho, você é uma boa mãe, você é um bom pai, são papéis fundamentais que você está exercendo. Agora, quando você deixa a educação dos seus filhos, que também é uma pauta feminista, para deixar o Estado cuidar dos seus filhos, você está perdendo o seu papel, que deveria ser um papel fundamental, um papel importante, que você está ali discipulando, né? Porque quando a gente é solteiro, a gente discipula outras pessoas, mas quando a gente é casado, a gente discipula os nossos filhos, Sim. né? E aí hoje não, ter filhos é a pior coisa do mundo, e quando tem, o Estado educa. Então, tipo assim, e isso também é uma pauta feminista, as creches, enfim, também já é assunto para outra coisa, que aí já fica muito grande. O Tiago citou uma coisa legal. Em Efésios, antes de falar da submissão do marido para a mulher e da mulher para o marido, da mulher para o marido e o marido ser Cristo, como Cristo chamou a igreja, Paulo fala que uns devem se sujeitar aos outros. Sim, ou seja, a sujeição é entre todos. E aí, no casamento, isso é ampliado. Né? Isso é ampliado. Muito boa colocação, Tiago. Exatamente. Ele fala a questão de Romanos 6 também, né? A maior lista de cooperadoras femininas, não feministas. O Novo Testamento, ele é a prova clara de que a mulher, em seu status quo, foi elevada em Cristo. Sim. Ela foi colocada no patamar de igual. Não no sentido, obviamente, tem gente que quando a gente fala um negócio desse, é liberal. O Everton, ele escreveu 2 livros, vai bem uns 4, mas sobre o Ministério Feminino, eu fiz as capas, eu tenho aqui, do qual eu peguei alguns para fazer o Dia Internacional da Mulher, a postagem. Eu tava com medo de falar disso, porque vai que vocês achavam que eu era feminista. Não. O grande ponto hoje é que os homens, por conta do pecado, eles perdem a essência do que é ser um homem. Né? E os irmãos da igreja, eles precisam aprender isso desde jovens. Por isso que, se o ensino for feito, de fato, nenhuma menina vai cair nesse maldito feminismo. Sim, não tem como cair. Porque a primeira coisa que vem à minha mente, e eu até falo, né, que o alimento do feminismo são homens, até mulheres também, que agem de forma errada. Por exemplo, porque o que mais me impediu de ser feminista é quando elas falam assim que os homens são estupradores em potenciais, que os homens são maus, que os homens são tudo de ruim. A primeira coisa que vinha na minha mente era meu pai chegando todo dia cansado do trabalho, sabe? Quando ele trabalhava o dia inteiro para levar comida para dentro de casa. Eu lembrava do meu avô, lembro do meu marido. Como que eu vou olhar esses homens como isso que o feminismo prega? Não é. Então, o que acontece? O feminismo se alimenta justamente de atitudes erradas de muitos homens. Às vezes o homem abandonou a mãe daquela feminista e ela viu a mãe dela como o homem e a mulher da casa. Então, aí acaba que ela vê ali o homem como alguém ruim. Tanto eu falei hoje, né, sobre uma melhor amiga que eu tive, que ela é tipo a Manuela Dávila e a Russana Campaiolo. Eu vi a postagem. E é de fato isso, porque ela foi abandonada pelo pai dela, a mãe dela, o avô dela também não tinha muito papel dentro de casa, então assim, ela via a mãe dela trabalhando, então tipo assim, é uma realidade completamente diferente, mas se o pai dela e a mãe dela tivessem exercido o papel como deve ser, como a Bíblia ensina, não teria acontecido isso, entendeu? Sim. O que mais alimenta o feminismo é justamente homens que abandonam seus filhos, porque existe abandono paterno, parece que a direita, assim, né, o pessoal não quer assumir isso, mas existe um abandono muito grande paterno e
E por conta disso, isso alimenta o feminismo. Agora, quando Sim. você olha para a Bíblia, se você vai para sua igreja, você vê o pastor ali, com o homem de Deus, que você vê o testemunho dele, você fala assim, peraí, então não é bem assim. Esse machismo todo que o feminismo diz ter na igreja, não é bem assim. Quando você vê, às vezes, uma mulher ali, ou tendo algum destaque te ensinando, assim, algum exemplo, porque é aquela história, né? A palavra convence, mas assim, o exemplo arrasta. Então, assim, quando você vê ali o exemplo ali de você ver, caramba, então não é bem assim como eu ouvi na escola, porque na minha professora disse isso e isso, mas eu tô vendo aqui a realidade diferente. Sim. Entendeu? Tem que ser ensinado. Até teve uma moça, acho que é a Pamela, foi ela mesma, disse que tinha que ser falado mais sobre essas questões na igreja. Não só isso, sexualidade, tem que fazer. Por isso que eu gosto de fazer essas lives assim. Porque às vezes na igreja a gente não pode conversar desse jeito, mas numa live como essa a gente bota pro povo e o povo assiste. Não, quando eu fui líder de adolescentes da minha igreja, eu e meu marido foi líder por um curto tempo, mais ou menos. A primeira palestra que eu fiz foi sexo e a Bíblia. Tipo assim, coisas raras, assim, que até tinha na minha igreja, assim, alguma coisa ou outra, mas assim, eu falei assim, não, vamos falar sobre isso. E aí eu já fui falando sobre aborto, porque são coisas que são do nosso dia a dia, que estão ali, e que tem na palavra de Deus, só que a gente esquece, que a gente meio que tem um tabu, meio que foge. E aí tem esse negócio, a igreja acaba sendo um pouco difícil de falar disso. Mas tem Fica que falar. difícil. Não, tem que falar. Porque se